Como prometido, cá estou eu fazendo vídeo de Evangelion 3+1, acho que é assim que fala, né? O quarto filme do Evangelion Rebuild. Na verdade, o prometido é que se o último vídeo de Evangelion fizer sucesso, eu faria vídeo sobre esse filme. Acabou que o último vídeo que eu fiz de Evangelion, falando sobre o The End of Evangelion, foi um fracasso absoluto, o que é uma pena porque acho que o vídeo ficou bom, mas decidi fazer vídeo sobre o Evangelion Rebuild 4 do mesmo jeito, porque o filme me agradou muito, eu não poderia deixar de fazer uma análise. Mas se vocês tiverem curiosidade para ver o vídeo sobre The End of Evangelion, que eu analiso ali o finalzinho, algumas coisas que ficaram em dúvida ali no filme The End of Evangelion, vou deixar o linkzinho aqui em cima para vocês darem uma olhada depois que esse vídeo acabar, tá bom? Aí depois vocês dão uma olhada aí no vídeo de The End of Evangelion. Ficou bastante legal, então eu recomendo que vocês deem uma olhada, né? E sobre o que, é que eu vou falar nesse vídeo aqui exatamente? Bom, eu vou falar basicamente sobre o clímax de Evangelion Rebuild 4. Tudo aquilo que foi mostrado no tal do impacto adicional, né? Tudo teorizar o que aconteceu com cada personagem, interpretar algumas coisas que foram metalinguagem. Acho que teve umas metalinguagens aí bem legais de se analisar, bem inteligentes do Hideaki Anno, que dessa vez foram mais fáceis de entender, comparando aí com coisas passadas de Evangelion, né? Eu vou analisar tudo isso aqui, mas como sempre, antes de começar, vai deixando logo o seu like, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 600 inscritos e quando for se inscrever, por favor, não esqueça de ativar o sininho da notificação, que é muito importante, tá? Então, dito tudo isso, vamos pra análise e dissertação e tananã do filme. Bom, vou começar a analisar ali a partir do momento que começa o conflito entre o Shinji e o Gendo, o pai dele. Primeiro a gente tem uma trocação ali de soco, quer dizer, de lança entre os dois Evangelions, né? Depois começar a conversa mesmo, que é a parte que interessa. E é aí que o Gendo começa a falar sobre o próprio passado, né? Ele começa a se abrir ali com o filho naquela conversa. E a gente percebe que ele acaba sofrendo, acaba que ele sofre do mesmo mal que o Shinji, aquele tal do dilema do ouriço de não conseguir se aproximar das pessoas por ter medo de se machucar. Eu lembro que em The End of Evangelion, a gente também tem uma coisa assim, um momento assim do Gendo, da gente percebendo que ele também sofre desse mal. Só que no caso de The End of Evangelion é uma cena mais rápida, ele só fala ali algumas coisas. Aí no caso, a gente teve até flashback do passado dele, então acho que toda essa série de filmes Rebuild valorizou muito mais o personagem do Gendo Ikari. Acho que ele ficou muito mais desenvolvido, mais aprofundado aí nessa série de filmes. Essa série de filmes serviu pra valorizar mais alguns personagens, mas por outro lado alguns personagens ficaram menos valorizados, como é o caso da Aritsuko, né? E outros personagens como acho que a Asuka também, ela não ficou tão valorizada como na série de TV, mas beleza. Agora continuando aqui a falar sobre o Gendo, que a gente sabe aí do passado dele, acaba descobrindo, porque ele mesmo fala e é mostrado no flashback, é que desde cedo ele sempre foi uma pessoa sozinho, mas pra ele isso era uma coisa boa, ele aprendeu a viver desse jeito, porque viver com os outros pra ele era uma angústia. Na verdade, eu acho que, como qualquer outra pessoa, o Gendo sofria por essa solidão, mas é porque ele não sabia viver de outro jeito, ou pelo menos ele não conhecia ninguém que conseguia aplacar aquela solidão dele, mas foi aí que ele conheceu a Yui, que conseguiu aplacar essa solidão que acho que ele nem sabia que estava incomodando ele. E foi aí que ele conheceu a Yui, que aceitou ele do jeito que ele era, assim, desse jeito meio antissocial, diferente dos outros, e ele acabou se sentindo amado, mas foi aí que ele perdeu a esposa dele. E aquela solidão que um dia ele achou boa, acabou torturando ele. Foi aí que ele abandonou o filho e começou com esse tal desse plano de trazê-la de volta. Se eu não me engano, é isso que ele queria. Mas teve uma cena aí, gente, que a partir de um ponto o Gendo percebeu alguma coisa e ele decidiu desistir desse plano dele e foi representado aí pelo momento que ele sai do trem. Mas o que exatamente ele percebeu, né? Acho que o que ele percebeu ali é que esse vazio que a Yui deixou nele quando ela morreu, ele poderia ter preenchido só tendo ficado e cuidado do Shinji, né? Ele percebeu que se ele quisesse, ou que se ele tivesse ficado com o Shinji, ele não teria ficado sozinho nem sofrido tanto. Então acho que foi isso que ele acabou percebendo, por isso ele desistiu dos planos dele e saiu do trem. E também tem todo aquele negócio dele querer se despedir da esposa dele, né? E fazer um último ato de bondade pelo filho dele. Então é que a gente vai pra parte da Asuka, que nos filmes tem uma origem diferente, né? Na série de TV ela é uma criança normal, cresceu normal, e aí ela é uma clone assim como a Rei, né? A tal da série Shikinami. Até o sobrenome dela é diferente, né? E outra coisa que é diferente da série de TV é que eu percebi que essa Asuka aí dos filmes, ela é um pouco mais aberta à mudança. Ela não é assim tão cabeça dura. Uma coisa que comprova isso é, acho que no filme 2, ela liga pra Misato e fala como ela sempre preferiu estar sozinha porque ela achava que ela não precisava de ninguém, mas que com o tempo ela passou a não se incomodar tanto com outras pessoas do lado dela. Ela fala isso no filme 2, se não me engano, ela liga pra Misato e fala essas coisas.
E também outras coisas que comprovam isso que eu falei é pelo fato dela ter se dado tão bem com o Kensuke, ela ter encontrado um lugar confortável ali com ele. Na verdade, dissertando um pouco sobre esse tal desse casal, Asuka e Kensuke, é um casal que me surpreendeu um pouco, porque na série de TV eu acho que a gente nem tem muita interação entre eles, né? Então é uma coisa totalmente nova, esse casal Asuka e Kensuke, mas acho que ficou uma coisa aí quase clara de que eles formaram um casal no final, né? Eu acho que ele foi a pessoa com quem ela conseguiu encontrar um lugar confortável para ela. Ela até diz uma parte, eu também quero o meu lugar, e acho que ela encontrou esse lugar com o Kensuke. Então, acho que não é uma coisa tão difícil de se interpretar que a Asuka acabou ficando com ele no final. Acho que é uma coisa até bem clara aí no filme. E a gente também tem essa cena final aí entre Asuka e Shinji, que é justamente naquela mesma praia que é a cena final deles em The End of Evangelion. Acho que isso aí não é uma coincidência, é justamente uma metalinguagem do Hideaki Anno, colocando eles aí no cenário final deles de Evangelion, né, da série de TV e do filme The End of Evangelion, e colocando aí esse momento também. Então a gente vai para a parte do Kaoru, que é uma parte um pouco mais complicada comparada à da Asuka. Primeiro que a metalinguagem já começa na parte que eles estão naquele lago com aquela estátua de anjo, né? Esse cenário aí, gente, ele não existe nos filmes, ele não é mostrado em nenhum momento nos filmes, mas ele existe aí na série de TV. Então, uma metalinguagem aí, ele colocou o Shinji e o Kaoru nesse cenário que só existia na série de TV. Assim como foi o caso aí da Asuka e do Shinji, né, na praia. E eles falam aí sobre um tal desse livro da vida, como eles estão sempre destinados a se encontrar. Mas o que diabo exatamente é esse livro da vida, né, pessoal? Pelo que eu entendi, esse livro da vida e essas várias existências deles são como se fossem as várias mídias de Evangelion, né? A série de TV, o jogo de videogame, o mangá, agora esse filme aí, e talvez até, sei lá, ideias engavetadas que o Hideaki Anno não utilizou. Mas enfim, todas essas tais realidades aí de Evangelion, o Kaoru sempre tinha o mesmo papel, se tornar amigo do Shinji e fazer ele evoluir. Esse era basicamente o único propósito dele, ele era praticamente um deus que vinha do céu justamente para esse propósito, para ajudar o Shinji. E no final ele sempre acabava morrendo na frente do Shinji também, fazendo com que ele entrasse numa depressão profunda. Mas dessa vez o Kaoru não ficou assim sem um desfecho, ele não simplesmente morreu e ficou por isso mesmo. Dessa vez o Shinji decidiu dar um desfecho para ele também. E assim como o Kadi falou nessa parte, ele meio que se aposentou. No caso, eu acredito que o Kadi não, quer dizer, o Kadi não, o Kaoru se aposentou nessa parte, meio que ao lado do Kadi e da Misato, né? Porque nesse desfecho aí, que mostra ele saindo pela porta desse estúdio aí, o Kadi fala sobre você quer trabalhar na Terra comigo, com a Katsuragi. Então, eu acho que eles tiveram esse desfecho aí juntos, porque todos os três têm meio que o mesmo propósito aí dentro da trama, né? Os três são meio que personagens mestres. O que eu chamo de personagem mestre, ou personagem mentor, é o que serve principalmente para fazer o personagem principal evoluir, né? Principalmente, mas não unicamente. Todos eles têm seus próprios arcos, mas é principalmente com o objetivo de fazer o protagonista evoluir. Agora, considerando que tá tendo um desfecho definitivo para todo o Evangelho, que o Shinji não precisa mais de um mentor, né? Então eles meio que se aposentaram dessa tarefa. O Shinji não precisa mais de um mentor. Na verdade, considerando quão pleno o Shinji tá agora, é mais fácil ele se tornar o mentor de uma outra pessoa. Aproveitando que eu falei da Misato e do Kadi, será que eles voltaram à vida também, pessoal? Porque a gente vê o Kadi saindo da porta junto com o Kaoru, né? A gente não chega a ver o que aconteceu com a Misato, ela só morre e pronto. Mas eu acho que eles voltaram sim. Considerando que todos os personagens tiveram desfechos, eu acho que Misato e Kadi voltaram à vida também. Acho que o que comprova isso é a parte do Kadi saindo pela porta junto com o Kaoru. A gente não teve isso por parte da Misato, mas eu acho que ela voltou sim. Considerando o poder que o Shinji tinha nesse momento, não era um desafio tão grande ele fazer isso. Considerando que ela tinha acabado de morrer, e ela morreu ali até bem pertinho, né? Então não é uma coisa tão difícil aí pro Shinji, considerando os poderes que ele tinha nesse momento. Então acho que sim, Misato e Kadi também foram ressuscitados nesse momento e tiveram aí os desfechos deles também. Então a gente tem a parte da Arei, que na minha opinião essa foi a parte da metalinguagem mais legal que teve aí durante todo esse clímax. Eles estão em frente a uma parede mostrando algumas cenas aí da série de TV e o Shinji fala: eu não vou voltar no tempo para restaurar o mundo. Gente, pra mim isso é basicamente o Hideaki Anno falando que essa série de filmes não serve para desfazer o que foi feito na série de TV. O que esse filme tá fazendo de verdade é dar um desfecho para Evangelion. Não só para esses personagens dessa série de filmes, mas para toda Evangelion. Isso aí é o desfecho para sempre de Evangelion. Não vai existir mais outras realidades, como o Shinji e o Kaoru falou que tinha várias realidades, né, que eles estão sempre repetindo isso. Não vai existir outras, não vai existir mais nada de Evangelion. Esse aí é o final definitivo para os personagens para sempre.
não vai existir uma nova história com um novo começo, meio e fim. Esse é o final definitivo para sempre de Evangelion. Para mim, e é isso que o Hideaki Anno tava tentando falar nessa parte aí com o Shinji, dizendo essa frase aí. E, no caso, o Shinji ele não desfez nada no caso, né? Ele tampouco desfez os acontecimentos passados da série de TV, como tampouco ele desfez o mundo, né? No caso, a única coisa que ele fez foi destruir todos os Evangelions e todas as coisas impossíveis que existem nesse universo, né? Então acho que a partir daí o mundo de Evangelion agora é só um mundo normal, agora é um novo mundo. Neon Genesis, só que dessa vez sem Evangelion. Agora não existem mais todas essas coisas impossíveis que existiam antes, agora é um mundo normal assim como o nosso. No final de tudo, o Shinji pretendia se sacrificar para realizar esse plano dele de destruir todos os Evangelions, mas Yui e Gendo se sacrificam no lugar dele. É bom ver que o Gendo fez alguma coisa pelo filho dele no final. No final das contas, o que o Kensuke falou no começo do filme estava certo. Pai é pai. No final, o Gendo conseguiu ser um pai pro Shinji. E a mãe dele também conseguiu fazer alguma coisa pelo filho no final. Eu lembro que depois disso também tem uma sucessão de cenas assim sem diálogo, alguns frames até meio rápidos, mas que servem aí pra gente meio que, sei lá, teorizar e entender o que aconteceu nesse universo aí, nesse universo novo que o Shinji criou. Não exatamente um universo novo, mas, enfim, um novo mundo que ele criou aí, né? A gente pôde ver que as cápsulas contendo as formas de vida foram espalhadas pela Terra, então o plano do Cad aí deu certo, né? E a gente tem uma partezinha mostrando algumas pegadas no chão, que eu acho que dá a entender que todos aqueles que foram afetados pelo quase terceiro impacto acabaram voltando, né? Acho que no meio disso tudo aí também tinha Misato, Cad, Kaoru, né? Mas enfim, é principalmente aqueles figurantes que foram afetados pelo quase terceiro impacto. A gente também até tem uma parte mostrando a casa do Kensuke e da Asuka, mostrando que a cápsula de onde a Asuka saiu estava bem ali do lado, então ela chegou ali com cápsula e tudo. Dando a entender que, né, eles ficaram juntos e que essa é a casa deles a partir de agora, né? No caso, já era a casa deles, só que eu acho que a Asuka morava ali mais de favor, né? Na verdade, uma coisa, aproveitando que eu tô falando aqui de Asuka e Kensuke, eles já tinham um relacionamento ali no começo do filme ou passaram a ter um relacionamento depois? Porque ela andava praticamente nua em casa, né? Então eu fiquei pensando nisso. Mas acho que não. Inclusive o Shinji também tava lá e ela ficava nua do mesmo jeito. Então acho que é porque ela simplesmente não tinha vergonha. Acho que um relacionamento entre Asuka e Kensuke deve ter acontecido só depois aí do final do filme mesmo. Então a gente tem a penúltima cena do filme, que é a cena da praia, com a Mari indo buscar o Shinji. Falando sobre a Mari, gente, ela é uma personagem que acho que às vezes fica meio distante de tudo que tá acontecendo aí, ao mesmo tempo que tá dentro da trama, né? Ela é uma personagem que eu acho meio misteriosa. Eu li em algum lugar que ela existe no mangá, então acho que eu vou ler o mangá pra ver se eu conheço melhor essa personagem, mas falando aí sobre o que foi mostrado no filme, já deu pra entender que ela não é uma simples adolescente, né? Ela já é muito mais velha que todo esse pessoal aí. Inclusive, na parte do terceiro filme que mostra uma foto da mãe do Shinji, dá pra ver uma mulher que é igualzinha a Mari. Na hora que eu vi aquilo ali, eu fiquei pensando que era a mãe da Mari, mas não. Já no quarto filme eu percebi que provavelmente aquela era mesmo a Mari, então ela foi amiga da Yui. Inclusive, no flashback do Gendo, tem uma parte que mostra a Mari ali interagindo com ele, então a Mari também conheceu o Gendo naquela época, acho que era da faculdade, né? Então a Mari já é bem mais ali que toda essa galera aí. Ela já tá nessa trama desde sempre, digamos assim. Ela já tá no meio dessa história há bastante tempo, desde a época da Yui e do Gendo. Então a gente tem a cena final com todas as crianças piloto. Do outro lado da plataforma a gente tem Asuka, Rei e Kaoru. Acredito que eles foram mostrados nesse momento aí só pra gente poder se despedir deles, só pra gente ver eles mais uma última vez, ver que eles puderam crescer e se tornar adultos, né? Não sei se dá pra dizer que não dá pra gente saber exatamente qual foi o desfecho deles, o que eles fizeram com suas vidas só por essa aparição deles aí nessa plataforma. Porque, por exemplo, a gente teve Rei e Kaoru conversando ali naquele momento, então eu imaginei que talvez eles tivessem formado um casal, né? Mas não dá pra saber só por essa cena, né? No caso da Asuka, a gente consegue saber o desfecho que ela teve, o que ela fez com a vida dela, por causa da parte lá com o Kensuke, né? Que deu a entender que ela ficou com o Kensuke. Mas aí é por cenas passadas. Só por essa cena aí da plataforma, realmente não dá pra dizer. É só pra gente se despedir dos personagens mesmo. Mas, falando isso só por parte do pessoal que tava do outro lado da plataforma, me referindo a Shinji e Mari, acho que deu pra entender aí que eles formaram um casal, né? Por causa dessa interação deles aí, né? Acho que era uma interação de casal, então ficou uma coisa já meio óbvia de que os dois ficaram juntos no final. E no caso daquela cena que mostra eles saindo saindo de um prédio, né, já no mundo real, assim, eu li em algum lugar uma interpretação dizendo que era porque a partir dali o mundo deles tinha se tornado normal, né?
Acho que é isso mesmo, né? Não exatamente significa que o mundo deles deixou de ser 2D, mas é mais uma metalinguagem mesmo, do Hideaki Anno dizendo que a partir de agora eles viveram vidas normais aí num mundozinho normal. Eu acho que essa interpretação tá certa. Não é minha interpretação, eu li em algum lugar, mas eu acredito nela, acho que tá certa assim. E uma coisa que eu fiquei me perguntando aí, gente, já no finalzinho do filme, é todo mundo se lembra do que aconteceu? É uma coisa que me deixou em dúvida, mas eu cheguei à conclusão que sim, todo mundo se lembra do que aconteceu, porque o Shinji, ele não desfez o mundo e criou um novo, ele não criou um novo universo. Só o que ele fez foi destruir os Evangelions, assim, todo aquele negócio de deuses e tudo mais, então não existem mais todas essas coisas impossíveis que existiam antes, né? Então só passou a ser um mundo normal, mas o mundo é exatamente o mesmo, o planeta é exatamente o mesmo, as pessoas também são exatamente as mesmas, os mesmos passados e tudo mais, então sim. Todo mundo se lembra do que aconteceu, não só Shinji e Mari, Asuka, Rei, Kaoru, todo mundo se lembra do que aconteceu aí nessa treta toda nesse filme. E uma última pergunta, ainda teremos Evangelion algum dia? Bom, considerando que esse aí foi um desfecho não só para a série de filmes, mas para toda a franquia de Evangelion, eu acho difícil, gente, mas eu tava lendo uma entrevista do Hideaki Anno. Ele disse que ele não tem intenção de voltar para esse universo tão cedo, mas pode ser que isso aconteça no futuro. Aí como é que seria? Seria um reboot? A gente teria um novo começo, meio e fim? Eu acho que não, né? Considerando que a gente teve um desfecho para toda essa franquia, para todos esses tais universos diferentes de Evangelion que existe. Então acho que seria um erro do Hideaki Anno fazer um novo fim, né? Considerando que a gente já tem um final definitivo aí. Então acho que se tiver alguma coisa nova de Evangelion, pode ser só uma continuação mesmo, mostrando aí o que cada personagem fez com suas vidas, mostrando mais interações entre eles, até porque sempre foi o principal de Evangelho, né? Tudo bem se não tiver luta de robô gigante, pra mim isso aí sempre foi o secundário, e Evangelion é, é mais que isso. A parte dos robôs gigantes é secundária. Aí como é que seria isso? Seria um filme? Seria um mangá? Seria um episódio especial? Não sei, acho que o Hideaki não tá nem pensando nisso, então pode ser que nem tenha mesmo, pode ser que ele simplesmente deixe pra lá, pode ser que ele morra antes disso. Então mas se não tiver mais nada de Evangelho, tudo bem. Esse já foi um final definitivo mesmo, foi um final digno. Um final não só para essa série de filmes, mas para toda a franquia de Evangelion. Foi um final. Foi uma forma do Hideaki Anno dizer que não vai ter mais Evangelion. Que esse aí foi o final definitivo. E eu fico feliz que todo mundo teve seu final feliz. Todo mundo teve um desfecho, não teve literalmente ninguém sem desfecho. Todo mundo pôde viver aí nesse mundinho normal. Acho que com exceção de Gendo e Yui, né? Mas no caso eles fizeram um sacrifício final pelo filho deles, então tá tudo bem. E a vocês eu digo adeus a todos os Evangelions. Eu vou ficando por aqui. Só não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. E se puder também, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de Evangelion. Acho que esse vai ser o último vídeo de Evangelion que tem aqui no canal, porque né, acabou, então não tem muito o que falar. Então eu vou ficando por aqui. Adeus, um beijo, até a próxima. Não deixem de assistir o vídeo também de The End of Evangelion, vou deixar o cardzinho aqui. Tchau, um beijo, adeus a todos os Evangelions.